Eu disse para a mulher das crianças com câncer que eu não queria ser governado por essa gente de classe baixa alta que está botando para quebrar olê olá, comprando coisas financiadas em trocentas prestações cheias de juros, aumentando ainda mais a lucratividade dos cartões de crédito dos bancos. Eu disse para a mulher das crianças com câncer que esqueceram de conscientizar o proletariado. Meninos ficando azuis e desencarnando lá no brejo da cruz. Fala, gente, espero que seja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma resenha, primeira resenha desse ano de 2021, né? E hoje eu tô aqui para falar sobre um livro que mexeu muito comigo desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele e tive a oportunidade de concluir a sua leitura durante esse mês de janeiro. É o livro O Brasil é Bom, que foi escrito pelo André Santana. O André Santana, gente, é um escritor mineiro, né? Nascido em Belo Horizonte. Ele, além de escritor, é publicitário, é roteirista, é músico e tem um dado assim simplesinho na sua biografia. Ele é filho do grande Sérgio Santana, né, que escreveu diversas obras consagradas. O André escreveu esse livro depois de algumas produções que ele já tinha feito voltadas para a crítica social. O Brasil é Bom foi publicado pela Companhia das Letras no ano de 2014 e ele é um livro que está mesclado aí com uma produção de contos e crônicas, né? A gente tem hora que não consegue definir se está lendo um conto, se está lendo uma crônica, mas as mensagens chegam muito bem e chegam literariamente, né? Nós temos 23 textos dentro desse volume e ele tem uma seção só de divisão que eu vou mostrar para vocês, que é a seção intitulada Histórias do Brasil. A gente só tem esse título, né, subtítulo aí da parte. No entanto, tem alguns críticos que conseguem enxergar no livro, né, outras divisões. Tem pessoas que enxergam 3 partes do livro de acordo com a tendência dos textos, né? Eu consegui enxergar claramente 2 partes, né? Vou falar um pouco sobre elas para vocês. Mas o que eu tenho para dizer de O Brasil é Bom é que é um livro que a gente precisa ter estômago para ler, mas também é um livro que acrescenta demais para toda a nossa criticidade, não só enquanto leitor, e isso é mais legal, mas também enquanto cidadão brasileiro, enquanto sujeito crítico e pensante dessa sociedade que a gente está vivendo. Inclusive, eu acho a capa do livro super representativa do que vão ser as temáticas, né, do que vai ser que ele vai abordar. O próprio título, O Brasil é Bom, é uma ironia, né? Ele já tá querendo colocar aí a sua crítica social. E aí a gente tem, ó, atrás e na frente essa banana, né, que é a fruta mais representativa, simbólica, né, do país, é a banana. Só que a gente vê que, né, é uma banana aí que não está nas suas melhores condições, é uma banana que já está podre. Eu acho que isso é a tônica e representa muito bem, né, ilustra muito bem o que ele vai querer dizer. Então o que a gente tem aqui de temas, né, e de aspectos gerais é um livro que traz pontos de vistas diversos do sujeito, do perfil do cidadão brasileiro da contemporaneidade, né? Por se tratar de um livro que também tem esse tom de crônicas, né? Ele tem alguns acontecimentos pontuais que vão aparecer aqui. Então ele foi publicado em 2014. Vai haver menções à Copa, vai haver menções a escândalos ligados à política daquele período. O André Santana tem um tom extremamente premonitório aqui. O que a gente vai encontrar na maioria dos textos é a voz, é a perspectiva do cidadão de bem. Então, assim, eu gostaria de definir algumas palavras que marcam esse livro. Ironia, crítica e panorama social do brasileiro, do Brasil, né? E dessa perspectiva que a gente tem hoje em dia. Por que o livro é de ironia, né? É de um sarcasmo, é de uma linguagem afiada? Porque o André Santana vai nos colocar diante desses sujeitos. Então nós temos discursos aqui, e por isso que eu falei que a gente precisa ter estômago, que chocam. É o sujeito que fala mal dos direitos humanos, que fala mal de que estamos pagando os presidiários para comerem bem nas cadeias e a gente não pode ter arma e o bandido pode, e bandido bom é bandido morto. Então todas essas falácias, essas frases prontas que moldam, né, esse perfil do cidadão de bem estão aqui. E por que então eu digo tom premonitório?
Porque, gente, é chocante ler O Brasil é Bom, de 2014, e encontrar aqui as faíscas, né? Todo aquele delineamento do que viria a ser esse 2021, esse 2020, esse fascismo social que vem a cada dia ganhando corpo e nos mostram aspectos que cutucam, que incomodam, mas que são necessários. Por exemplo, esse primeiro trecho que eu li é um trecho que representa um dos temas abordados pelo André Santana, que é justamente essa questão da classe média alta se chocando com as novas classes em ascensão, rejeitando as novas classes em ascensão, que foram, né, permitidas a partir de um novo tipo de governo, um novo tipo de políticas públicas. Então é a voz da elite, é a voz do preconceito, da hipocrisia. Nós temos o moralismo sujo, o moralismo decadente desse sujeito brasileiro, desse cidadão de bem, que nos é colocado a partir dos seus próprios discursos. Pelos discursos que a gente encontra, a gente vê todas essas corrupções morais que existem dentro do nosso país e que formam isso que eu falei pra vocês, um retrato do Brasil. Junto com isso do cidadão de bem, a gente encontra um binarismo, esquerda-direita, tem descrições, representações, até citações de figuras da esquerda, figuras da direita. E aí a gente tem uma questão muito forte que eu considero O Brasil é Bom um livro político. Ele é um livro político, mas ele não deixa de ser lírico, ele não deixa de ser literário, ele não deixa de conter a arte, porque o André Santana, ele usa a sua linguagem de um modo que a gente consegue alcançar as informações históricas, políticos, sociais, mas também com a arte. Tanto é que os últimos contos nos apresentam dados autobiográficos, né? Invenções com realidade, ficção com fatos reais. Uma questão muito forte que é a menção que ele faz à ditadura militar, que perpassa a maioria dos textos. Na maioria dos textos a gente tem faíscas e vestígios do que foi esse período ditatorial e, coincidentemente, tem a ver com o que eu falei. Há dados autobiográficos. O André Santana, ele nasceu em 1964. Haverão alguns personagens das narrativas que nasceram também nesse ano. Tem denúncias veladas, tem sugestões feitas nesse momento dos crimes, das torturas. Apenas uma crítica, uma menção que eu gostaria de fazer ao livro é a respeito das partes, né? Eu sinto que nós temos uma primeira parte e uma segunda parte a partir de um conto que se chama Lodaçal. O Lodaçal, ele é um conto que vai anteceder 4 textos muito parecidos e ele é o conto mais longo do livro. Então eu diria que essa segunda parte, que começa a se aproximar muito mais de aspectos autobiográficos, né, autoficcionais da vida do André, eles são mais arrastados, eles são mais caóticos na linguagem, porque eles parecem devaneios. Então eles prejudicam um pouco esse ritmo que nós estávamos tendo antes com os outros contos. O Lodaçal tem 51 páginas. E uma curiosidade que eu gostaria de mencionar também é um conto que tem aí a história do Chiquinho e do Toninho, e ele já tinha sido publicado anteriormente numa coletânea de contos e textos, né, inspirados em músicas do Chico Buarque. E ele é inspirado numa música do Chico Buarque, que é a música Brejo da Cruz. Com essa falta de perspectiva de vida, com esses meninos que não têm um futuro promissor pela frente. Então é nesse momento, a partir do Lodaçal, que a gente teria uma segunda parte. São 5 contos que sucedem o Lodaçal. A dificuldade da poesia, a história da revolução, a história do rock, a história do futebol, a história da Alemanha. E aí a gente tem a menção a várias figuras também que representam as esquerdas, as direitas, as políticas, os momentos históricos, várias vezes, né? Ele vai citar Glauber Rocha, Caetano, Chico Buarque, Lula, Collor, Lenin, Stalin, George Harrison, que vai ser um dos grandes personagens a quem ele vai incorporar a sua própria voz, né? Então, pessoal, de modo geral é isso que eu gostaria de dizer do Brasil é Bom. Indico a leitura, principalmente para quem está super antenado e gosta de estar antenado com essas questões da realidade, com essas questões da política e com esse olhar sarcástico, né? Esse olhar irônico que o André Santana vai lançar aqui. É isso, um beijo grande e até a nossa próxima resenha. Eletrizados, cruzam os céus do